Mais ou menos, tudo belezeira com vocês? Mais um vídeo para o canal Na Cama. O vídeo de hoje é das séries de vídeos para quem gosta de teoria de conspiração, quem gosta de ficar pensando, deixar a mente viajar, deixar a mente expandir bem aberta e pensar em várias coisas. Vamos ao assunto do vídeo de hoje, que é na época de Jesus Cristo. Nós estamos o quê? Em 2017. Isso significa que fazem 2017 anos que Jesus Cristo morreu aos 33 anos de idade. Correto? De acordo com o calendário que nós seguimos, que foi alterado pela Igreja Católica, já que, obviamente, havia um calendário regente antes. Quem estuda história sabe disso. Eu esqueci o nome da questão do calendário, que tem um termo também para definir, mas não é a questão que importa agora. A questão é a seguinte: 2017 anos atrás, quais eram os conceitos sociais? Quem era rico, quem era pobre, qual era a lei, o que era certo, o que era errado, o que era ser um fora da lei, o que era ser um vagabundo, o que era ser um trabalhador, com quantos anos se casava, qual que era a expectativa de vida, né? Então, assim, vamos analisar a questão, por exemplo, do pai de Jesus, José, que era carpinteiro. Naquela época, para ser carpinteiro, tinha que ser um cara viril, um cara forte, e um cara com habilidades nas mãos e conhecimento para usar as ferramentas para criar, moldar os móveis. E os móveis eram o quê? Artigo totalmente de luxo. Era ostentação. Eram pouquíssimas casas que tinham móveis. Muitas pessoas na época não tinham nem casa, né? E os dos que tinham casa eram os móveis básicos ali. Uma cama, uma mesa e olhe lá. Então, quem era o ciclo de amizade de um carpinteiro? Obviamente, ferreiro, carpinteiro, galera da mesma linha ali, e os ricos que compravam os móveis deles, porque só os ricos podiam comprar os móveis dos carpinteiros. Então, os móveis custavam dinheiro, que obviamente não era barato, porque senão os pobres também teriam. E os ricos não queriam, na época, pelos conceitos sociais, os ricos não queriam ter as mesmas coisas dos pobres. Então, eram móveis de um patamar mais elevado. Obviamente, custavam um dinheiro mais elevado. Então, provavelmente, o carpinteiro não deveria ser assim tão pobre como contam por aí, né? Aos 30 anos de idade, naquela época, provavelmente, se você era homem ou mulher, você já estava casado. Principalmente se fosse homem. Que até hoje em dia, se a pessoa tem 30 anos e não é casada, as pessoas já começam a fazer piadinhas, já começam a zoar. Imagina naquela época. Então, assim, existem fatos históricos que, se você parar para analisar e estudar contextos e conceitos, você vai ver que muita coisa que te ensinaram na escola pode e provavelmente está muito errado. Mas o X da questão desse vídeo, qual que é? Antigamente, prostituta, por exemplo, era má vista. Até teve aquele caso com a Maria Madalena, que Jesus evitou que ela fosse apedrejada. Adúltero. Se a mulher cometesse adultério, era apedrejada e a comunidade caía matando em cima. Literalmente e verbalmente. Políticos eram os que tinham dinheiro, eram os que mandavam no povo. E havia muita corrupção e putaria. E uma putaria deslavada na rua. Casal transando na rua, casal hétero, casal gay, uma zona que havia. Os escravos não tinham direito a quase nada. Aliás, não tinham praticamente direitos. Os gladiadores, que eram os escravos melhorzinhos ali na situação, é porque eles faziam com que os donos deles lucrassem em cima deles. Eles se matavam e os caras que eram donos dos escravos, donos dos gladiadores, ganhavam. Então, assim, o que mudou de 2017 anos para cá na questão da espiritualidade, na questão de ser humano? Mudou quase merda nenhuma. Modernizamos algumas coisas. Por exemplo,
usando os gladiadores como um exemplo claro. Hoje nós temos o UFC, nós adoramos assistir o UFC, adoramos ver os caras se dando pancada lá pra caralho, pra mostrar quem luta melhor que o outro, quem é mais forte que o outro, quem domina melhor a arte marcial do que o outro. Mas antigamente nós víamos isso nas arenas. Só que as arenas eram mortal. E o conceito social é que era normal ver aquilo ali e os caras lutaram até se matar. Hoje em dia nós temos um conceito um pouco melhorado, que não é normal ver os caras lutar até se matar. Mas acontece de algumas mortes no esporte. Condenar os outros. Qualquer pessoa que faça algo um pouquinho diferente daquele conceito social ali, seja um conceito social de um bairro, da cidade, do estado, uma coisa da cultura do país, ela é vista de uma forma diferente. Vamos dar um exemplo em questão do Brasil e Marrocos. Marrocos, naquela região lá da Arábia. Lá é normal o homem casar com várias mulheres. Existem algumas regras para que ele possa se casar com várias mulheres. O que ele dá para uma, ele tem que dar para outra, e entre outros fatores aí. Porém, a nossa vista, aqui do Brasil, nós vemos aquele povo lá, nós damos uma certa discriminada. Nós consideramos errados. E, obviamente, o contrário. Eles lá, vendo que a gente só casa com uma pessoa que eles também consideram errado. Até um tempo atrás rolou aqui, saiu no jornal, acho que na Folha de São Paulo, um cara que casou com duas mulheres. E aí o povo descendo a lenha, xingando, condenando e tudo. Porra, foda-se. Os três são felizes, os três não se enganam, está tudo claro entre os três, o relacionamento dos três. Eles são livres para fazer isso, é a vida deles. Por que as pessoas têm que querer julgar e condenar e apontar o dedo para todo mundo que faz algo diferente do que a sociedade considera normal? Né? Nem sempre o conceito de sociedade é o conceito do que é certo. Tá aí a questão da escravidão para provar isso. Porque lá em 1800 e poucos, era o conceito social, era o normal, era a lei ter escravo, sendo que é uma coisa absurda. Né? Na época de Roma, lá que eu estou falando de 2000 anos atrás, não era só escravo negro, era pobre, era escravo. Não importa se fosse branco, alto, loiro, magro, homem, mulher, velho, novo, era pobre, era escravo. Então, assim, cara, a tecnologia evoluiu mais rápido do que o ser humano, do que a espiritualidade do ser humano. Pode ver que 2000 anos atrás não existia carro, não existia moto, não existia avião, não existia celular, não existia computador, não existia uma porrada de coisa, e hoje em dia existe, e já assim, várias coisas obsoletas, né? A tecnologia está evoluindo mais rápido do que a espiritualidade humana. Então eu quis deixar esse vídeo para a galera usar os cabeças aí, pensar um pouco, analisar, refletindo sobre as coisas. E vou finalizar com um exemplo claro de uma parada. Tava um exemplo ilustrativo. Tava rolando um incêndio na floresta, o pardalzinho foi lá, encheu o biquinho de água no rio, foi lá e jogou em cima do incêndio. Foi e voltou várias vezes, o pardalzinho ia no rio, chegava lá e jogava um pouquinho de água lá no incêndio. Alguns bichos passando ali pela floresta viram a cena e falaram: porra, pardal, você acha que sozinho vai apagar o incêndio? Ele falou assim: eu sei que não, mas vou ficar com a minha consciência tranquila de que a minha parte eu estou fazendo. E é isso que a galera tem que fazer, é isso que nós temos que fazer, cada um fazer a sua parte. Parar de ficar tanto olhando para dentro do umbigo, achar que somos as pessoas mais importantes do mundo, achar que somos a forma de vida mais importante do mundo inteiro, e olhar como um todo, olhar como nós fazemos parte de uma coisa imensamente maior. E parar de ficar com esse negócio: eu não vou ser bonzinho não, não vou fazer isso, porque se eu fizer isso o outro não vai fazer, o outro vai... Foda-se o que o outro vai fazer, vai deixar de fazer. Você se relaciona com quem quer o teu bem, com quem se preocupa com você, com quem faz o bem para você. Então você faça o bem para os outros. E pronto, final. Se a pessoa não retribuir, beleza. Você fez a sua parte, sua consciência está tranquila. Você sabe que aquela pessoa lá, ela pode precisar de você de novo. E aí cabe a você também. Ser bonzinho é uma coisa, ser idiota é outra. Mas o ideal seria que o nível de ser idiota e ser bonzinho fosse quase a mesma coisa.
Mas aí é um assunto para outro vídeo. Bom, paz para todos, fui!